Oi galera, eu sou o João e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho do processo de colonização com a descoberta do ouro e as mudanças que foram trazidas ali a partir do final da União Ibérica e a descoberta do ouro. Em 1578, o jovem rei Dom Sebastião de Portugal vai tentar reavivar o espírito das cruzadas e ele vai reunir um exército e vai atacar o Marrocos para tomar as terras dos islâmicos e levar a cristandade até aquela região. Ele vai perder a batalha de Alcácer Quibir e seu corpo nunca foi encontrado. Com isso, criou-se um mito de que o jovem rei Dom Sebastião iria retornar, que ninguém capturou o seu corpo, ele não foi feito prisioneiro e nunca encontraram o seu corpo entre os mortos. Então criou-se esse mito de que o Dom Sebastião ele iria retornar. E isso acaba afetando vários lugares, principalmente aqui no Brasil. Com isso, ele morreu jovem, sem deixar descendentes. Quem assumiu o trono foi o seu tio, que era um cardeal já idoso, que ele vai reinar durante 2 anos, até a sua morte. E por que os portugueses fizeram isso? Porque eles temiam que o herdeiro de direito, que era o rei da Espanha, o rei Filipe II da Espanha, assumisse o trono e com isso Portugal perdesse a sua autonomia. Então, principalmente os comerciantes e parte da população não apoiavam a tomada do trono pelo Filipe II. E você vai ter um outro pretendente, um nobre ali do norte de Portugal, que também vai tentar assumir o trono, só que o rei Filipe da Espanha junta suas tropas em 1580, invade o reino de Portugal, derrota esse nobre e acaba sendo aclamado rei de Portugal. A partir de 1580, então, inicia-se o período da União Ibérica. E a União Ibérica vai ser o período de 60 anos, entre 1580 e 1640, que Portugal vai estar sob domínio espanhol. E para efeitos práticos, isso afetava a vida principalmente da colônia. A Espanha, por conta da questão da dinastia Habsburgo, que era uma família poderosíssima na Alemanha, na Áustria e na Espanha, por conta de casamentos, era o mesmo herdeiro. E a Holanda vai entrar num processo de luta pela independência no século XVI contra essa família. E com a chegada da União Ibérica, o Filipe II suspende a parceria com a Holanda e a partir daquele momento os engenhos e toda aquela parceria que você tinha entre a Holanda e Portugal foi suspensa como uma certa vingança por conta da independência holandesa. Os holandeses, ali no início do século XVII, vão começar a se organizar e vão tentar invadir a região do Nordeste em 1624, e eles vão ser surpreendidos e vão receber uma resistência importante, e eles são expulsos, eles não conseguem fazer um projeto de ocupação, e depois os holandeses acabam capturando um navio espanhol cheio de prata e ouro e metais, que foi suficiente para financiar uma segunda expedição em 1630, e essa expedição conseguiu ocupar a maior parte do Nordeste, e as áreas, principalmente as áreas de produção de açúcar. Então, a partir de 1630 até 1654, o Nordeste brasileiro e toda a produção de açúcar pertencia aos holandeses. E ao mesmo tempo, com a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas que tinha sido assinado entre Portugal e Espanha não tinha mais sentido, não existia mais as duas partes, era uma parte só. Então o tratado, para vias práticas, ele foi anulado, não tinha mais poder prático. Então, os bandeirantes aqui de São Paulo, que havia sido fundada em 1555, vão buscar metais preciosos para o interior, vão começar a mapear as terras do interior e também a outra grande função deles era capturar indígenas e escravizá-los. E por capturá-los, então a gente também, outro mito da nossa história é a criação do bandeirante como grande herói aqui de São Paulo. Os bandeirantes eram caçadores, os bandeirantes eles eram genocidas, eles matavam aldeias que resistiam e eles capturavam quem tivesse que ser capturado. Eles estupravam as mulheres indígenas e essa questão da formulação dos grandes heróis nacionais tem que ser repensada em vários momentos. Então os bandeirantes eles vão ter essa função. E em 1692 eles encontram ouro no interior do estado, o que hoje é o estado de Minas Gerais,
E a partir dali a coroa vai ligar o sinal amarelo para, opa, vamos rastrear essa região e vamos tentar organizar um pouco mais essa situação. Então, até a descoberta do ouro, a colonização ficou restrita às áreas litorâneas e áreas que eram simplesmente para pegar as mercadorias e vender para Portugal. Com exceção de São Paulo, que era uma cidade mais para o interior, porque você tinha que subir a serra, então São Paulo já estava um pouco mais afastada dessa lógica. A partir do momento que os portugueses encontram ouro, no que seria Minas Gerais hoje, eles acabam começando a criar cidades mais para o interior para também controlar a produção, a circulação de ouro, porque o ouro era uma coisa importante, lembra do vídeo de mercantilismo. Então eles começam a construir cidades planejadas e a população vai começar a migrar para essa região aí no final do século XVII. Só um adendo, Portugal entra num processo de busca pela sua autonomia e estoura a Guerra de Restauração em 1640, onde os nobres portugueses e a população acabam se rebelando contra os espanhóis, que já estavam no governo do Felipe IV, e eles conseguem a sua autonomia em dezembro de 1640, e com isso inicia-se a terceira dinastia portuguesa, que era a dinastia de Bragança, que vai também ter como descendentes a família imperial aqui no Brasil no século XIX e os seus descendentes que existem até hoje. E ao mesmo tempo, quando Portugal assume a sua independência, as regiões do Nordeste continuaram ocupadas por mais 14 anos, e por conta de uma resistência militar e uma tentativa também de retomar os acordos com os holandeses, e também uma tentativa do Nassau de tentar tomar Angola de Portugal para manter o fluxo de pessoas escravizadas para a colônia holandesa, levou a esse lento processo de retirada dos holandeses até o conflito armado no Nordeste. E com isso, Portugal consegue reassumir as suas colônias, só que a expansão para o interior já tinha acontecido. Eles já tinham conseguido encontrar o ouro, já tinham conseguido encontrar outros produtos tropicais, como as drogas do sertão, que eram importantes para venda no mercado estrangeiro. Então, por exemplo, tabaco, corantes e outros tipos de ervas que foram encontradas no interior, eram vendidas, que eram chamadas drogas do sertão. E drogas no sentido porque elas davam em qualquer lugar, elas criavam-se em qualquer lugar. Então, com a descoberta do ouro, os portugueses vão organizar as cidades e você vai ter um aumento populacional muito grande na região das minas, porque as pessoas tinham esse sonho de vou enriquecer, vou ficar rico, eu não preciso trabalhar, não preciso sofrer para isso, eu preciso achar ouro. E eles criaram alguns sistemas para justamente delimitar e a coroa e o governo central terem um suporte maior. Com a descoberta do ouro no século XVIII, a capital sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro, até para facilitar o controle, é mais rápido e mais perto. Então, com isso, a produção do ouro foi crescendo com o passar do tempo no século XVIII, e ela vai atingir o seu auge ali na década de 1750. E algumas formas de controle que os portugueses criaram foi justamente o sistema de delação, né? Delação no sentido do... O colono encontrou um regato com ouro, ele encontrou alguma área de mineração que poderia ser minerada, eles loteavam aquilo e o camarada que informou ao governo receberia uma parte daquele território para poder explorar e extrair o ouro. Ao mesmo tempo eles criaram também as casas de fundição, que era proibida a circulação de ouro em formato de pepitas ou moedas. A circulação de ouro só era permitida em barras, e barras com a marca da coroa, dizendo, olha, esse imposto foi pago. Eles criaram o imposto, o quinto, justamente a expressão o quinto dos infernos vem daí, justamente do pagamento de impostos. Então todo o ouro que uma pessoa encontrasse e levasse para uma casa de fundição, a quinta parte daquele ouro era confiscado pela casa de fundição. Aquele resto, aqueles outros 4/5 eram derretidos e feito a barra e marcada com o selo da coroa para mostrar o quê? Se ele fosse pego com aquele ouro. Olha, esse ouro pagou o imposto
devido à coroa. Isso não inibia as práticas de contrabando de ouro, né? Você tem relatos do pessoal que escondia ouro dentro das imagens de santos, ou mesmo de escravos que engoliam pepitas de ouro para justamente tentar escapar da escravidão, e uma forma também de resistir à própria questão da escravidão. E também em alguns casos, onde a produção não atingisse as 100 arrobas de produção que os portugueses, a meta que os portugueses queriam de produção de ouro, instalou-se a derrama, que era o imposto mais radical, que onde as pessoas poderiam ter os seus bens tomados pela coroa e, ao mesmo tempo, para pagar os impostos devidos referentes à produção do ouro. Isso vai gerar, por exemplo, a revolta de Vila Rica em 1720, ou a revolta do Filipe dos Santos, e também a produção vai ter um crescendo. E quando ela atinge seu auge ali na década de 1750 e quando começa a década de 1760, essa produção começa a entrar em declínio e os portugueses querem manter aquela meta que você tinha na época do auge. Eles começam a tentar ampliar essa questão e a derrama foi sendo ameaçada. Né? Olha, se vocês não pagarem, a gente vai. Então eles tentavam também substituir os impostos para não chegar ao ponto de ter os bens tomados. E esse vai ser um dos grandes motivos para a Inconfidência Mineira. Ao mesmo tempo, você vai ter também o Alvará de 1785, promovido pela Dona Maria I, Rainha de Portugal, que vai proibir a produção de manufaturas. E além disso, a questão dos livros e da questão do letramento era uma coisa que não era priorizado. Você não tinha livros que circulavam na colônia, até porque você tinha uma parcela mínima da população que sabia ler e escrever, e também a formação trazida de prensas da Europa era um processo muito dificultoso e criou-se alguns mitos, por exemplo, durante a ocupação holandesa, que aquela prensa que os holandeses trouxeram era amaldiçoada porque seus 2 operadores morreram no trajeto vindos para operá-las. Então também não tinha essa ampla circulação de ideias. E com a chegada dos valores iluministas contrabandeados pelos ingleses e por pessoas que vinham da Europa, pessoas da elite colonial que iam estudar na Europa e retornavam, eles traziam esses valores do liberalismo, do iluminismo. Olha, os homens são iguais perante a lei. Então, em alguns lugares, você vai ter uma elite que vai estar ligada a esses valores. E em 1798 estoura também na Bahia, vai estourar a Conjuração Baiana, que vai ter um cunho de inspiração iluminista. E com isso você já rastreia a crise do sistema colonial português. Então é isso, gente. Dúvidas e desafios, chama a Clio.